Você está esperando o rio parar ou você está esperando Deus reagir ao teu passo? Foi exatamente isso que aconteceu com Josué e com os homens da época do deserto, quando eles atravessaram o rio Jordão em direção a Canaã, a terra prometida. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre o que Deus espera de nós e sobre como que nós podemos agir para que de fato Deus reaja às nossas atitudes e não o contrário. Afinal, imagina se esses homens tivessem ficado orando, esperando Deus agir, quando na verdade Deus esperava um passo deles. Então, sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui. Todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. E hoje nós vamos dar sequência à nossa série Passos de Fé, onde estamos falando sobre como que nós podemos e devemos dar passos de fé para que alguns milagres aconteçam na nossa vida e não o contrário. Primeiro a gente age, depois Deus reage. E a gente vai ver mais um exemplo disso na Bíblia hoje. Então, abra sua Bíblia se você puder comigo. Lá em... Deixa eu ver aqui o texto de novo, me perdi. Vamos lá. Em Josué, capítulo 3, versículo 7. Vamos ler a partir do 7, tá bom. Ó. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecê-lo diante de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei com você. Você, pois, ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem aí. E então Josué disse aos filhos de Israel: cheguem mais perto e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. E continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passará o Jordão adiante de vocês. Escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. E assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, as águas que descem de cima serão cortadas e se levantarão num montão. E quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes da arca da aliança, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. E as águas que vinham de cima pararam e se levantaram num montão, muito longe dali, perto da cidade de Adã. E as que desciam para o mar de Arabá foram totalmente cortadas. Então o povo passou em frente de Jericó. Olha que história literalmente sobrenatural. Olha como é que Deus age, né? Ou seja, primeiro, por que Deus está fazendo isso? Aqui Deus explica, ele fala: Josué, eu vou te levantar e vou te engrandecer, para que todos saibam que eu estou contigo como eu estava com Moisés. Ou seja, Deus quer levantar Josué à frente como líder do povo. E para fazer isso, ele dá uma instrução clara para que, ao obedecer essa instrução, o povo reconheça a liderança de Josué. Ou seja, Deus faz isso porque ele quer levantar Josué. Então, muitas vezes, quando Deus quer me levantar e te levantar, ele chega e nos dá uma instrução que exige uma ação nossa. Mas essa ação vai gerar um milagre, vai gerar algo sobrenatural, mas depende da nossa ação. E para a gente agir, a gente precisa primeiro ouvir, depois discernir, depois obedecer. Então, por isso que a fé ela tem muito mais a ver com obediência e com crer e não ver, ou seja, crer em algo que não necessariamente a gente está vendo, do que necessariamente com apenas ter muita gente fala que a fé é apenas você ter uma ação positiva. Eu vou acreditar que isso vai acontecer. Imagina se esses homens chegassem na frente do rio e ficassem assim: agora eu vou acreditar que Deus vai abrir o mar, o rio. Eu vou acreditar que Deus vai abrir o rio. Agora eu vou ficar aqui e vou ficar acreditando. Eu vou ficar tendo fé de que Deus vai abrir. Não, fé não tem a ver com isso. Fé, uma fé racional de verdade, tem a ver com, primeiro, você interagir com Deus. Deus te dá uma palavra e você ter clareza. Deus me mandou dar uma ordem para os sacerdotes. E aqui o que a palavra nos conta é, primeiro, Josué recebe uma palavra de Deus e ele leva essa palavra para os sacerdotes. Ele chega para os sacerdotes e fala: ó, quando a gente chegar lá, vocês têm que pisar na água. Só que a Bíblia também conta que quando os sacerdotes chegam, eles, antes de pisar, eles começam a ser molhados pela água. Ou seja, o rio estava tão transbordante, ou seja, a situação estava, entre aspas, tão caótica, que a água começa a molhar eles.
E é exatamente aí que muitas vezes a gente se perde. Se a gente lembrar da história de Pedro, que a gente falou no primeiro vídeo, foi como se fosse aquele momento que Pedro começou a caminhar diante da direção de Jesus, mas de repente ele viu a tempestade, ele viu o vento, e ali no meio de um momento ali ele teve um lapso que ele parou de olhar para Jesus e caiu. E aqui acontece a mesma coisa com esses sacerdotes. Quando eles estão chegando próximo do rio para fazer o que Josué dirigiu eles pela palavra de Deus, eles são molhados. Ou seja, a situação começa a interferir neles. Eles começam a ser molhados. E aí vocês acham que, de fato, esses sacerdotes não chegaram ali e pensaram: pô, caramba, a gente já está se molhando aqui, será que a gente tem que pisar aqui mesmo? Será que isso faz sentido? Será que é lógico? Não, não era lógico. E nunca será. Na maioria das vezes a direção de Deus não será lógica na minha e na tua vida, mas Deus espera de mim e de você um passo de fé. Por isso nós estamos falando nessa série sobre passos de fé. São passos de fé que Deus espera de nós para que algumas coisas sejam destravadas, para que milagres sejam liberados, para que bênçãos sejam decretadas, para que unções sejam derramadas, para que óleos sejam liberados. Na minha e na tua vida nós precisamos dar passos de fé. E a minha oração e a tua oração não deveria ser: Deus, abre o rio, abre o rio, abre o rio, abre o rio. Quando na verdade nós deveríamos orar: Deus, qual passo eu tenho que dar para que o Senhor abra o rio? Qual é o passo que o Senhor espera de mim para que essa situação seja destravada? Qual o passo depende de mim para que esse milagre aconteça? Qual passo eu preciso dar para que essa bênção seja liberada? Muitas vezes nós estamos a um passo de fé de uma bênção declarada sobre a nossa vida. Uma bênção que muitas vezes Deus já até direcionou, Deus já até falou, Deus já até liberou, só que ainda depende de um passo de fé nosso. Então muitas vezes nós estamos como esses sacerdotes que sabem qual é a direção que tem que dar, mas que quando chega perto do rio, começa a ser molhado. Imagina, nós temos uma direção, mas que quando a gente começa a chegar perto dessa direção, coisas acontecem nas circunstâncias externas. E na maioria das vezes, gente, é assim, é exatamente assim que vai acontecer. Tem um outro texto que está em Zacarias 3, que conta a história do povo quando está sendo perseguido. Inclusive, vamos ler esse texto aqui rapidinho? Não estava no script, mas senti de ler esse texto hoje. Eu li esse texto no meu devocional de hoje e eu vou abrir aqui só para a gente ler esse texto bem rapidinho, para a gente entender que, até porque isso tem tudo a ver com a história de Josué. Ó, vamos lá. Deixa eu só achar aqui agora esse texto aqui, bem rapidinho, ó. Aqui, ó. Josué 3, versículo 1, ó. Então o anjo me mostrou o sumo... Zacarias estava falando, hein? Então o anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Olha isso, era uma visão de Zacarias, anos depois. E Zacarias teve uma visão. Nessa visão ele via Josué como sumo sacerdote diante de um anjo do Senhor. E Satanás, o acusador, também estava ali, ao lado direito do anjo, e fazia acusações contra Josué. Olha isso. E o Senhor disse a Satanás: eu, o Senhor, rejeito suas acusações, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. Josué continuava em pé diante do anjo, e suas roupas estavam imundas. Então o anjo disse aos que estavam ali: tirem as roupas imundas dele. E voltando-se para Josué, disse: veja, eu removi os seus pecados, e agora lhe dou roupas de festa. Até aqui tá bom. Aqui a gente entende que quando Josué está posicionado por essa visão de Zacarias para receber o sumo sacerdote, para que as roupas dele fossem removidas. Depois aqui, você continuar o texto, você vai ver que ele recebe um turbante também. Ou seja, aqui é como se fosse, simbolicamente, é como se Josué, como sumo sacerdote aqui, estivesse sendo lavado, remido, estivesse sendo transformado para que ele fosse purificado. Como sumo sacerdote, ele estava sendo purificado nessa visão. Mas quando isso acontece, quem que está do lado? Como acusador? Satanás. Ou seja, todas as vezes que nós precisamos dar um passo de fé, sempre vai ter alguém para nos acusar. Sempre vai ter uma situação que vai tentar nos conturbar, que vai tentar nos tirar a paz, que vai tentar nos distrair, que vai tentar nos desviar. Quando Neemias estava prestes a reconstruir o muro,
Sambalate, Tobias e esqueci o nome do terceiro, estavam lá também em cima dele. Ou seja, todas as vezes que nós estamos prestes a dar um passo de fé na direção de Deus, sempre vai ter uma opressão, sempre vai ter uma batalha espiritual. Se não está tendo essa batalha, é porque provavelmente você não está andando na direção certa. Talvez você esteja na direção errada. E aí você precisa realinhar a rota. Mas o mais importante é entender que Deus espera passos de fé de nós. E quando nós estivermos prestes a dar esse passo, situações contrárias se levantarão. Mas se a gente estiver com a fé firme em Jesus, nós já fomos lavados. Como Josué estava sendo aqui nessa visão de Zacarias. Nós seremos, sim, alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus, para que a gente alcance a terra prometida, a Canaã, o sonho, o milagre, a bênção que Deus tem para mim e para a tua vida. E foi assim que aconteceu. Esses sacerdotes pisaram, quando eles pisaram, o rio se abriu. Deus quer abrir um rio para mim e para você hoje, para que nós possamos caminhar dentro das veredas de justiça de Deus. Mas para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. Amém? Espero que tenha feito sentido essa palavra para ti. Feche seus olhos para a gente orar e finalizar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá a maturidade, discernimento, Senhor, nos dá a sabedoria para darmos os passos de fé que o Senhor espera de nós. Nós sabemos e entendemos, Pai, que muitas vezes não vai fazer sentido. Não será um passo racional. Mas a fé não tem a ver com o que vemos. A fé tem a ver com o que cremos. E nós decidimos, Senhor, eu e minha casa, decido obedecer a Tua palavra. Nós decidimos, Senhor, Te ouvir, Te discernir e Te obedecer. Nos dá clareza para que nós possamos ser filhos obedientes, como Cristo foi, como Abraão foi, Pai. Nós queremos Te obedecer, Senhor. Nos mostra os passos de fé que nós precisamos dar para alcançar, Pai, a plena e abundância suficiência em Ti. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus amados, até semana que vem.